O presidente russo Vladimir Putin, durante uma reunião com a sua liderança do Ministério das Relações Exteriores do país na sexta-feira, 14 de junho, abriu discussão pela primeira vez sobre o possível fim da guerra na Ucrânia, apontando também outras questões chaves nas relações internacionais da Rússia. Putin afirmou que a Rússia está disposta a negociar a guerra na Ucrânia, sob condições específicas. Essas condições incluem a retirada das tropas ucranianas das regiões ucranianas total ou parcialmente ocupadas pela Rússia. Na tentativa de encontrar uma saída para a crise e uma resposta clara para a proposta de paz da Rússia na guerra, mais de 100 países e organizações se reuniram para a grande conferência na Suíça dedicada a definir um caminho para a paz entre a Ucrânia e a Rússia, mas sem a presença de Moscou e Pequim. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pretendeu usar a reunião que ocorreu no resort perto de Lucerna para juntar apoio no plano de paz de 10 pontos que delineou pela primeira vez no final de 2022. Discursando na conferência na Suíça no sábado, Zelensky disse que a proposta para acabar com a guerra seria submetida à Rússia assim que fosse acordada pelas outras nações presentes e que haveria então uma segunda cimeira de paz, uma segunda reunião, onde, abre aspas, podemos fixar o verdadeiro fim da guerra, fecha aspas para Zelensky. A maioria dos governos ocidentais enviou representantes de alto nível. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, esteve presente e anunciou que Washington fornecerá a Kiev um pacote de ajuda de mais de 1,5 bilhão de dólares para ajudar o país a reconstruir a sua infraestrutura danificada e a responder às necessidades humanitárias decorrentes do conflito, de acordo com o comunicado da Casa Branca ainda no sábado. A ausência da própria Rússia e China ficou marcada como um silêncio do abismo entre o Ocidente e o Oriente. Como resolver a guerra e encontrar a paz sem ao menos a presença da maior aliada da Rússia? É impossível. A China se manteve afastada depois da Rússia ter sido excluída do processo, depois de Moscou ter considerado o evento fútil. Sem a China, as esperanças ocidentais de isolar a Rússia diminuíram, enquanto os recentes reveses militares no campo de batalha colocaram as forças ucranianas em desvantagem. A Turquia, a Arábia Saudita e o Quênia consideraram a ausência da Rússia um obstáculo. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Hakan Fidan, presente na reunião, disse que, abre aspas, devo também observar que esta reunião poderia ter sido mais orientada para os resultados se a outra parte no conflito, a Rússia, estivesse presente na sala. Fecha aspas. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saad, acrescentou que as negociações credíveis envolveriam compromissos difíceis. A última declaração, ou melhor, a proposta de paz de Vladimir Putin, ocorreu um dia antes do início da aguardada cúpula de paz na Suíça, sabendo que refletiria nas falas de seus aliados mais discretos, como Turquia e os árabes. A China não compareceu na cúpula, como já destacado. Afirmou que qualquer reunião desse tipo precisa da participação da Rússia e da Ucrânia. A ausência da China na cúpula manda um claro sinal para o Ocidente. Pequim pode estar se alinhando ainda mais com a Rússia, mas a sua relação com o Kremlin desde o início da guerra tem sido um pouco difícil. Não denunciar a Rússia pela invasão da Ucrânia contradiz o princípio diplomático que define a China de defender a soberania nacional e a integridade territorial. Desde o início da guerra, a China se tornou um importante consumidor de petróleo e gás russo, à medida que os países ocidentais aplicam sanções contra Moscou pela invasão na Ucrânia. O comércio entre a Rússia e a China atingiu impressionante 240 bilhões de dólares em 2023. Com isso, a China é agora o parceiro comercial mais importante da Rússia, fornecendo bens que vão desde automóveis a vestuário. Na loja oficial aqui do Área Militar, possuímos mais de 70 itens em camisetas, canecas e pôsteres por um preço acessível e de alta qualidade. Acesse umapenca.com/área militar. Cada produto que você comprar vai ajudar na continuidade do meu trabalho aqui na plataforma
em trazer mais análises para vocês. Embora a China negue estarem vendendo armas à Rússia, os Estados Unidos acusam os chineses em fornecer componentes que são essenciais para a maquinaria de guerra da Rússia, principalmente para a tecnologia de mísseis de alta precisão. Manter essa relação forte é útil para navegar na sua rivalidade com os Estados Unidos, mas é um risco. O aprofundamento da cooperação bilateral nos últimos anos permitiu que os dois países demonstrassem o estatuto de grandes potências no cenário mundial para contrabalancear o domínio dos Estados Unidos. Em Pequim, no mês passado, Xi Jinping e Putin assinaram documentos aprofundando os laços estratégicos dos seus estados. Com a ausência chinesa na cúpula da paz e as suas constantes abstenções no Conselho de Segurança da ONU, sinaliza a posição de Pequim em apoiar a Rússia na sua campanha de guerra na Ucrânia. É uma estratégia arriscada que caminha no usufruto da economia e da política no cenário internacional, que favorece também nações não ocidentais, que buscam espaço nesta nova ordem econômica multipolarizada que os americanos trabalharam para não existir. A cúpula do G7, realizada em Borgo Egnazia, em Fasano, na cidade italiana de Apulia, de 13 a 15 de junho, reuniu os líderes dos 7 Estados-membros, bem como o presidente do Conselho Europeu e a presidente da Comissão Europeia, em representação da União Europeia. Em linha com os fóruns anteriores do G7, participaram nos trabalhos representantes de vários estados e organizações internacionais, convidados pela nação que detém a presidência, inclusive do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mas o que chamou a atenção foi o tom duro adotado pela anfitriã, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. A anfitriã disse que se a Rússia não concordar com os termos, iremos forçá-la a se render. A cúpula do G7 mostrou a posição dura dos aliados na Europa sobre a situação atual na guerra da Ucrânia. O presidente da Lituânia declarou abertamente que é impossível alcançar uma paz justa sem levar à justiça os autores dos crimes, ou seja, os russos. O primeiro-ministro da Holanda declarou também que haverá paz quando a Rússia respeitar os princípios internacionais e a Carta das Nações Unidas. Embora as forças russas tenham obtido ganhos modestos de duas das grandes regiões, como Donetsk e Luhansk, nos últimos meses, estão longe de ocupar todas as 4, que incluem Kherson e Zaporizhia. As falas de Putin na sexta-feira também mostrou o real quantitativo militar atualmente em curso na guerra. Disse que quase 700 mil soldados russos estão lutando na Ucrânia, um aumento em relação aos 617 mil que ele relatou durante uma conferência de imprensa de final de ano em 2023. Após o área militar sofrer pesadas penalizações por apresentar análise sobre geopolítica e guerra que outros canais não tiveram a coragem em publicar, criei este novo canal, o Analytics, e chegamos a 10 mil inscritos. Por isso, conto com a sua presença se inscrevendo e ativando as notificações.